Gabriel aqui do Planos Caveiras. Hoje nós estamos no nosso 7º vídeo, tá certo? Graças à motivação de todos os nossos queridos inscritos que compartilharam, que deram o seu like. E como 7º vídeo, como o 7 é um número especial da magia, né? Eu fiz e decidi executar uma tarefa diferente, muito boa, dentro de um tema livre. E nós vamos então falar sobre a Quimbanda dentro do caminho filosófico da mão esquerda. E hoje eu fiz o convite para um grande amigo meu, que é o Daniel, que vem do Catimbó da Jurema. E hoje ele vai compartilhar de ideias, de valores e de princípios. A gente se conhece há uns bons anos já. Tivemos muitos assuntos espirituais e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo e edificante para todos vocês. Não é mesmo, Daniel? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Agradeço imensamente o convite do meu amigo Gabriel e de estar aqui. É um prazer muito grande e uma honra também poder estar compartilhando um pouco, pelo menos o pouquíssimo que eu sei, com todos vocês aí. E agradeço você, Gabriel, toda a sua equipe. Eu que agradeço a sua vinda aqui, para a gente poder bater aquele papo livre e despojado como a gente faz. Claro. A gente tem que até às vezes esquecer um pouco que está na câmera, para o pessoal entender que hoje a gente não tem roteiro, a gente não tem nada disso. É um dividir de ideias com relação ao caminho da mão esquerda de Quimbanda, e você também pode expor aquilo que você quiser e ficar à vontade, que é isso. A turma sabe que aqui a gente tem o respeito acima de tudo, que é o que eu sempre falo nos vídeos. Então, pessoal, são exposições de ideias para que vocês possam refletir acerca do assunto. E peço que vocês fiquem até o final do vídeo. É isso aí. Eu agradeço muito e, claro, a gente vai estar explanando toda essa conversa com muito respeito e principalmente fundamento, para que as pessoas entendam que tudo tem um porquê. Nada vem do acaso, nada vem de graça, nada vem de maneira totalmente sem nenhum tipo de força na espiritualidade. Acho que tudo tem um porquê, tudo tem um porém, e é isso aí. Vamos lá. É isso aí. Então, Daniel, eu escolhi o assunto de Quimbanda enraizada, agregada à filosofia da tradição esotérica ocidental do caminho da mão esquerda. Então, assim, antes da gente esmiuçar, vou explicar para o pessoal e a gente vai colocando o que... Pessoal, é o seguinte: caminho de mão direita, caminho de mão esquerda e caminho do meio. Isso são as divisões da tradição esotérica ocidental. E dentro de muito estudo e muita pesquisa, nós chegamos a um divisor comum, que a Quimbanda, ela pertence ao caminho filosófico, né, nas vias doutrinárias do caminho da mão esquerda, que alguns ocultistas denominam como via sinistra. Tá certo? O que você acha disso, Daniel? Cara, como a gente sempre teve uma conversa muito aberta e franca sobre as questões espirituais, eu gosto de colocar à luz da ciência social, principalmente no que diz respeito à Quimbanda, porque sabemos que a Quimbanda sofre muito preconceito, né? Socialmente temos um escopo, temos um arquétipo totalmente baseado nos mitos e crenças das religiões judaico-cristãs ocidentais, e isso acaba chocando muito o próprio povo ocidental, o que é muito engraçado, porque se fôssemos no Japão ou até mesmo no Nepal e na Índia, a Quimbanda talvez não fosse recebida com estranheza. Às vezes pudesse ter recebido até mesmo com muito mais empatia, com muito mais receptividade, né? Sim. Mas, claro, são religiões feitas pelo homem, né? Teve a sua origem social, a necessidade do homem, da matéria, em se reconectar, né, com o divino, com o sagrado. E, de certa forma, também essas religiões, também não quero ficar passando um pano, né? Não, é um fato, um fato. Mas... Eu vou até dar um complemento do que você falou. A quarta verdade de Buda, no caminho do meio, nós entendemos como o caminho da moderação, não pendo nem para um extremo e nem para o outro. O caminho da mão direita e o caminho da mão esquerda, dentro do meu conceito, dentro daquilo que eu entendo, são extremos. Sim. E o caminho do meio é a moderação,
sem emoções tóxicas que se pendem dentro de um conceito ou dentro de outro conceito. Então, justamente por isso, dentro do hinduísmo, dentro de algumas vertentes do budismo, Mahayana, não tem esse preconceito. Eles são indiferentes e alheios a esse conjunto de crenças. Mas, ao mesmo tempo, eles não invadem o universo desse conjunto de crenças das outras pessoas, né? Seria isso, né? Na verdade, sim, porque se você for na Índia hoje, é um país de dimensões continentais. Tem triplo da população de qualquer país grande, né? Então não vou nem falar qual o país em si, mas a Índia tem muita gente e eles recebem essa pluralidade com muito mais com muito mais receptividade, né? Não tem esse estranhamento. Primeiro que a religião deles já tem... Eles estão atravessando inclusive a Kali Yuga, né? Que é a Era Sombria. A Era Sombria. De acordo com o hinduísmo, que já dura 250 mil anos. Então, se formos falar de tempo, né, para os hinduístas, né, para os hindus, o tempo ele já se atravessou durante muitas eras. Sim. Diferentemente da fé cristã, que de acordo com a fé cristã, estamos no ano de 2020, desde o nascimento, né? Do ano zero a partir do nascimento. Exatamente, do nascimento de Cristo. Então, até mesmo esse conceito de tempo nas religiões orientais é muito diferente do comportamento ocidental de lidar com o tempo. Sim. É pouquíssimo tempo de vida da cristandade perto de uma religião hinduísta que é praticamente contemporânea do Egito Antigo, né? Sim, sim. E dentro até do que você colocou, quando a gente caracteriza que eles têm esse critério de unidade, a gente pode até dar um exemplo muito bobo, mas é um exemplo importante. Sim. Lá, por exemplo, as vacas podem transitar onde quiser. Sim. Aqui, se tiver uma vaca na rua, os vizinhos todos vão abrir a porta e fazer: nossa, o que está acontecendo? Tem uma vaca na rua. Olha, eu vou mostrar pro meu filho, olha, tem uma vaca na rua. Gente da cidade que também, talvez até não tenha visto uma vaca. Tudo que fica fora do contexto da massa maioritária vira curiosidade para as pessoas. Às vezes as pessoas estão vendo aquilo diante delas e elas não estão realmente enxergando com os olhos da alma aquela situação, ou o diferente, ou aquilo que não conhecem. Aí que tá. Por isso que eu escolhi esse assunto. A gente chega no moderador, faz a divisão, coloca o entendimento do budismo e do hinduísmo. O budismo não tem panteão, trabalha com unidade, com o conceito de moderação. E o hinduísmo, ele tem os três caminhos, né? Ele vai ter o caminho da mão direita, só que não dentro dos ditames crísticos, mas sim seja feita a vontade de Deus e de deuses. E aí depois você tem o caminho da mão esquerda, a quebra dos tabus, as rupturas, os questionamentos, e o caminho moderador. E tem vertente para tudo, para falar a verdade. Se for pesquisar, tem vertente para tudo dentro do que a gente define como hinduísmo. E dentro do caminho, do que a gente entende como caminho de mão esquerda da Kimbanda, analisando tudo isso, sobre até a questão da vaca na rua, sobre a questão da curiosidade, do medo das pessoas do desconhecido, eu sinto hoje, vendo todo o contexto social, que isso tem sim participação e culpa do conceito cristita. Totalmente. Né? E é aquela questão, você vai numa... Vamos colocar um outro exemplo para o pessoal entender o que eu estou querendo dizer. Você vai na igreja católica, a pessoa se confessa para o padre. O padre ele pode até fechar aquela portinha, né, para não ver quem que é a pessoa, né, para ele não ter a interferência da ética, né, entre quem está se confessando para ele, e ele como um ouvinte. Depois ele tem o costume de pegar e falar assim: vamos lá, você cobiçou a mulher do seu próximo, vamos usar um exemplo, reza 3 Pai Nossos e 4 Ave Marias que vai ficar tudo bem. A questão, na realidade, é que muitos eles vão lá para buscar o perdão, mas não para lavar os seus sentimentos daquilo que realizaram. Então, aí a pessoa sai de lá, faz a reza e acredita que ela tem uma autodesculpa. Então, para tudo que ela errar na vida dela, ela vai falar desculpe, mas ela nunca vai mudar a postura dela. Por quê? Porque aquilo dá uma sensação de eu estou perdoado, eu posso me acomodar nesse perdão e aí eu deixo de mudar minha postura com aquilo. Eu concordo muito, cara. Eu concordo muito e vou provocar.
Porque se não fosse por esse jeito, você não teria me convidado para vir aqui, para a gente ficar passando um pano, passar a mão na cabeça. Não, vamos passar pano. Aqui, quando eu vejo, por exemplo, esse ato da contrição, de você se confessar, né? Eu já imagino um drive-thru. Eu imagino um McDonald's da fé, aonde você passa Prestando atenção, vou fumar. na portinhola do padre, do sacerdote católico, você tem ali aquela coisa vedada para que ele não te encare nos olhos e você consiga estar à vontade de falar os seus pecados. Sim. Né? O padre faz de conta que não te conhece, porque provavelmente você vai ser um pároco dele. Ele já sabe quem é. Tá naquele contexto dos que frequentam, né? Sim, é da paróquia. Que se ele vai se confessar, ele confia no conteúdo e naquele órgão, né? Naquela estrutura, naquela igreja, naquele padre, nos integrantes daquele local. Porque faz parte da estrutura católica isso, né? Você ter uma paróquia, uma igreja dentro daquela comunidade que tem essa dinâmica, né? Já faz parte né? O próprio padre ele já é orientado dessa maneira. Né? Mas voltando à questão do fast food da fé, do drive-thru, a sensação que dá é justamente de você comer um lanche se satisfazer com aquela coisinha momentânea e daqui a 3 horas você está com fome de novo, cara. Do pecado de novo. Fome do pecado. Do pecado, porque a sua contrição, né, é o termo correto, me corrija se caso. Constrição. Aperto. Aperto próprio. Exatamente. Esse ato, ele faz apenas com que você fale da boca para fora, literalmente. Sim. Né? O padre te dá os castigos para você cumprir, que é uma espécie de sacrifício. Né? Sacrifício, a gente já vai tocar nesse assunto. Sim. É uma espécie de sacrifício e tá tudo bem, você é perdoado porque você se confessou. Perdoado perante o padre, perante a igreja. Tá validado. Si próprio. Tá validado, até que você peque novamente. Isso, e aí se eu pecar novamente, eu posso ir lá me confessar de novo e aí eu tô perdoado de novo. Sim. E aí entra o exemplo que eu ia falar. Eu falo sempre pros meus aprendizes, que eu não vou falar filho não, é aprendiz. Isso aí eu vou entrar também até num contexto que vai engajar esse assunto, para o pessoal entender por que a gente fala de caminho de vida de mão esquerda. A gente está falando do meio, agora a gente está falando da mão direita, mas sempre entrando e voltando no assunto. Quem assistir até o final vai entender direitinho o que é. A gente não está sendo redundante não, pessoal. Mas é muito importante dizer o seguinte, eu falo para os filhos, não peça perdão, não peça desculpas, não fique se desculpando, só muda a sua postura, seja melhor mediante aquela falha que você cometeu. É muito mais dignificante. É muito mais digno. É força e honra. O que me lembrou dos mandamentos de Lavey. Né? Anton Lavey, do satanismo filosófico, que tem uma base muito forte, o satanismo filosófico, para quem não conhece, depois pode estar procurando saber mais a respeito, mas tem os mandamentos do satanismo filosófico, tem coisas muito, muito ricas, filosóficas de fato. Né? E que, de certa forma, renega totalmente esse ato hipócrita. De pedir perdão à toa. Exatamente. Ao ar da palavra. Exatamente. É porque às vezes você pisa no pé da pessoa, você não precisa pedir perdão se a pessoa claramente viu que você não teve intenção de... Você está andando na rua e de repente você esbarra numa pessoa e fala perdão, mas por força da palavra. Ou você meramente pode fazer isso na pessoa. A pessoa vai entender pelo gesto. Pelo gesto. Peraí, eu esbarrei, com licença, eu esbarrei em você. Sim. Eu faço assim, com a mão só. A pessoa entendeu que eu estava desatento, eu não preciso usar perdão. Isso é um exemplo pequeno. É muito mais civilizado. É muito mais civilizado. Sim. Né? E outra coisa também que as pessoas falam menos. Falam menos, porque não precisa, é desnecessário. Sim. Né? Novamente, tocando no assunto do satanismo filosófico, né? O satanismo por si só ele é totalmente contra a violência. Ele é, de certa forma, pacifista, por quê? Porque quando você andares e alguém te zombares, não reaja. Se a pessoa continuar, peça que pare. Sim, tem um processo, um protocolo, né? E se ela continuar, destrua ela 3 vezes mais. Sim. Ou seja, é totalmente reativo. Você foi atrapalhado na sua andança, no seu caminho, literalmente,
né? Para uma pessoa que realmente quer o seu mal. Sim, sim. Num determinado momento, está errado e devemos reagir contra isso. Sim. Né? E o que eu digo é para justamente refutar que, a princípio, o satanismo filosófico ele não é violento. Porque se você tropeça em alguém e a pessoa, com pequenos gestos e pequenas atitudes, a pessoa entende que aquilo não foi uma ofensa, Sim, não há violência, é a civilidade. Exato, é o que eu falo de juiz moral. Sim. O juiz moral perante a sociedade, ele desprendido do conceito ocultista, seja a tradição esotérica ocidental, oriental, dos comportamentos. Existe um bem comum de sociedade onde se existe um juiz moral e que, independente de você ser de qualquer via, engajado ou não no sistema filosófico ou no sistema religioso, você tem que se manter dentro do juiz moral, porque ser amoral é diferente de ser moral e imoral. São 3 conceitos diferentes. Se você corrobora, destrói, invade o universo de crenças alheia, então você já faltou com o seu juízo moral educacional, está fora do contexto. Eu sou quimbandeiro, eu preciso sair quebrando imagem de santo católico, eu preciso falar que o umbandista é isso, que o umbandista é aquilo. Não. Eu só sigo, dentro do que é caminho de mão esquerda, o caminho contrário. Porque se eu colocar adversário, fica agressivo. Você concorda comigo? Eu não sou um adversário. Não precisa ser. Exato. Eu tenho um contexto do que é a criação. Eu tenho um contexto do que é a criação, você tem um outro contexto, ou pode ser o mesmo que o meu. Só que dentro do caminho de mão esquerda, diferente da massa majoritária que converte o conceito para as outras pessoas, ela tenta arrebanhar e ela é coletiva demais. Proselitismo. Proselitista. Aí o que acontece? Eu não tenho, simplesmente como via de mão esquerda, eu não tenho interesse em moldar quem já está condicionado nisso. Isso é muito engraçado, Gabriel, porque o fato de a gente seguir uma religião iniciática e que há necessidade de uma... quando você realmente tem uma vontade, você tem um preparo, sabe? A princípio você tem um preparo para você poder estar professando aquele teu ritual, né? Uma dedicação, né? Quando você tem essa dedicação, você realmente, e não é proselitista, isso já nos coloca como se fôssemos elitistas ou ocultistas, mas no sentido de ocultar. De maneira brusca e sem fundamentação. Exatamente, eu não vou falar para você porque é um clubinho, não é. Não é o ocultismo do preparo mágico. Não. É o ocultismo de literalmente omitir verdade, passar um pano em cima daquela situação. E não é. Tanto Exato. É que estamos aqui num canal do YouTube, Exato. Né? Exato. Espalhando essa Sim. informação. E eu acho que é muito importante que as pessoas entendam que religiões não proselitistas, elas não têm como objetivo esconder as coisas. O objetivo é justamente não forçar, não catequizar, não doutrinar. Sim, exatamente. A doutrina ela existe dentro quando você está imerso e dedicado na religião por sua própria vontade. Com base nesse conjunto de ideias que a gente falou de Índia, igreja, padre, tá? Lembrando pro pessoal que assim, a gente não está cuspindo no conceito, a gente está falando do que é realidade. A realidade dos fiéis hoje é o drive-thru, como o Daniel falou, das pessoas irem lá, se confessam e sentem aquele alívio na alma, quando na realidade elas se facilitam demais para o próximo erro. Elas se facilitam demais, se auto-sabotam para o próximo erro. Auto-sabotam. E aí o que acontece? Quando eu falo de via, de caminho, isso é uma coisa que, se você entrar num canal de um ocultista bem engajado, isso aí pro pessoal que vai vir assistir, que já é ocultista, vai falar, pô, o cara tá falando a mesma verdade, sempre tem que falar milhões de vezes, se for preciso. É bom, porque não tem só o ocultista que está assistindo, né? Não tem só quimbandeiro que está assistindo. Tem todo o povo e eu respeito todo o povo. E é assim vai ser, porque aqui é um canal para destrinchar e esmiuçar e distribuir conhecimento, né? Então o que acontece? Aí a gente fala assim, ó, que dentro desses dois extremos, dentro da visão da sociedade, existem esses extremos, essas contraposições, e aqui existe dualidade.
E no caminho do meio não tem dualidade porque tem moderação, né? Mas a moderação da própria alma com relação aos fatores externos. Então, por isso, muito monge trabalha no silêncio, né? Que nós chamamos do vazio, né? E é naquele vazio que ele vai transcender. Então, isso é caminho do meio. Só que as pessoas não podem se esquecer que o caminho da mão direita tem uma estrutura própria e não deveria ter contraposição com o que é caminho de mão esquerda, porque são caminhos filosóficos. Sim. É a mesma coisa que você colocar Umbanda, que é esquerda e direita. Tá? Aí entra em cenário histórico, isso a gente vai colocar no outro vídeo, porque cenário histórico é delicado para falar. Sim. Mas a própria Quimbanda tem uma estrutura própria e também vai ser colocado no próximo vídeo. Mas o caminho da mão esquerda, ele tem a sua própria estrutura, tem os seus próprios divisores. A única questão é que nós não arrebanhamos, nós não engajamos dentro do nosso conceito a questão de conversão de outras pessoas, até porque muitos daqueles que assistem entendem o que é caminho de mão esquerda dentro da Quimbanda, eles já estão com uma maturidade espiritual já direcionada para aquele conceito, né? E aí, com essa questão dos caminhos filosóficos, o caminho da mão esquerda ele tem a quebra dos tabus e rupturas e questionamento. Você vê o pessoal dentro da Igreja Católica levantando a mão, padre, por que o senhor consagra a hóstia? E qual é o fator espiritual que lhe outorgou a consagrar a hóstia? Padre, se o senhor que consagra a água e torna a água benta, com o poderio da sua palavra, né, no desferimento e magnetização, a expressão, né, das forças elementais e da força de vontade daquele sacerdote, porque ele é um sacerdote. Sim. Nós não podemos desmerecer o padre. Não. O padre, ao contrário do que muito se tem em matriz africana, que daqui um dia um sai, um está preparado para uma coisa, você não viu quem preparou essa pessoa e daqui a pouco ela sai zelador de santo. Pois é. E aí o que acontece? Só para eu terminar a linha de raciocínio. O padre, ele fez curso de faculdade de teologia, talvez. Um seminário. Seminário, ele passou por reclusões e foi concedido a ele um direito como sacerdote. Então isso eu não posso desmerecer o grau de estudo que um padre tem para se tornar um padre. E para ter outorga, porque o que a gente vê em igreja católica é pura alta magia. Porém, ao entendimento do padre e não ao entendimento dos fiéis. Aí é onde eu queria chegar. E não ao entendimento dos fiéis. Eu acho muito, muito importante você falar isso, Gabriel, porque é muito fácil falar mal do catolicismo, do próprio povo protestante, evangélicos, Sim. de todas as denominações, ou qualquer tipo de religião, sem o cristicismo, sabe? Sem o criticismo, sem o aspecto crítico. Sim. Embasado na questão histórica, principalmente. Sim. Né? Eu acho muito importante respeitar a figura do padre, do sacerdote, né? E de todo esse movimento de alta magia que realmente, de fato, acontece. De fato acontece. Embora seja manipulado para o poder. É a disseminação. Aí é a crítica. A crítica não é simplesmente você fazer uma piada jocosa com a religião alheia. A crítica não se trata de você ser membro... Você cuspir no Cristo. Você cuspir no Cristo, Não cara, interessa. queimar Bíblia, é uma banalidade, é uma coisa tão ridícula. A profanação vem para qual propósito? Eu ganho tempo se eu falei nos outros vídeos, inclusive complementando o que você falou agora. Eu falei nos outros vídeos que a Quimbanda tem o seu conjunto de ideias e crenças dentro de um viés pragmático, ou seja, eu inicio o meu aprendiz, ele já entrou dentro da minha cosmogonia e o Exu e Pombogira dele bem firmado tem por dever e responsabilidade agir na vida daquele filho, fazer ele prosperar, ter caminhos abertos. E isso é pragmatismo. Isso é o que? Resultado. Entendeu? Quando você trabalha com resultado, você é pragmático e não dogmático, você consequentemente se torna um bom questionador das coisas. Sem dúvida. E isso é muito importante, você preparar o filho, né, o aprendiz, para ser um questionador. Porque nas religiões proselitistas, isso não pode acontecer. Sim. Você não pode dar poder para o seu rebanho. Tanto é que é chamado de rebanho, rapaz. É rebanho. É chamado de rebanho. O que você faz com o rebanho? Você abate. Você abate. Você abate o rebanho. Aí que tá a questão. Desculpa a analogia, mas eu não consigo ver de outra maneira. Sim. E outra também, o objetivo do meu canal não é agradar, não. É para quem quer conteúdo. Exatamente. Porque se eu falar meu canal é pequenininho, eu sou obrigado a agradar a massa
que não compactua. Se você não compactua, vai assistir canal cristão, aqui é um canal de Quimbanda, nós vamos falar sobre ocultismo, sobre caminhos e vias filosóficas e o que nós achamos. Nós somos livres e temos o direito de colocar a nossa opinião da maneira que tem a coerência e fundamento como nós estamos falando. Com certeza, não é simplesmente um achincalhamento da fé alheia, não se trata disso porque é uma banalidade isso. Se trata de uma crítica forte, uma crítica embasada, uma crítica ferrenha, sim, porque a Igreja Católica ela fez um desserviço, né? Eu acho que quem é da fé católica, quem é católico, poderia conhecer os concílios na época da cristandade primitiva. Existiam mais de 200 denominações nos 200 primeiros anos do cristianismo. Existiam muitas denominações cristãs, inclusive que acreditavam em reencarnação, que faziam sacrifícios, né? Sim. Existiam várias vertentes e a Igreja Católica que estava no poder naquela época... Muçulmano faz sacralização e imolação de animais, ele serve uma parte para a comunhão daquelas pessoas que estão na estrutura da mesquita, uma parte para os membros, outra parte para a caridade. Entende? E tem a outra questão também. Só para eu complementar, que assim, a nossa intenção realmente é que não é uma crítica, é uma crítica aberta, é uma crítica justa para que todo... Tão aberto que eu não vou desativar os comentários. É importante. Eu acho que o católico ele tem que saber qual foi do que se tratou o Concílio de Nicéia. Eu acho que o protestante, o evangélico, né, se você quer falar popularmente, o evangélico, eu acho que ele tem que saber quem foi o Martim Lutero, né? Ele tem que saber quem foi João Calvino, Erasmo de Roterdã. Principalmente Martim Lutero. Eles têm que saber, têm que ir atrás, porque a questão não é somente você se cegar diante de uma fé, porque toda a fé ela é respeitada a partir do momento que não desrespeite também o nosso culto. E interpretar corretamente, se você vai seguir um livro que você considera para você como sagrado, entender que nem toda religião tem base com o livro sagrado e entender que tradições orais também têm tanta validade para juízo, para atribuir um juízo moral. Exatamente. Para atribuir um juízo moral. E o conceito do protestante, um dos mais importantes que eu estava conversando esses dias com amigos você chega para um protestante e você fala que você é do culto de matriz africana e ele vai falar assim, você vai para o inferno porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Piada de mau gosto, sabe por quê? Jesus foi o caminho, a verdade e a vida para ele, transmitiu o que era conhecimento, isso eu falo dentro de contextos históricos, transmitiu o que era o conhecimento que ele tinha que passar na Terra, mas ele falou assim, filhão, é o seguinte, é você que é o caminho, é você que é a verdade, é você que é a vida. Você não vai ao Pai se não for por você mesmo. As pessoas têm que entender que se elas veem dentro da Bíblia lá que você é a imagem e semelhança de Deus, então Jesus não falou aquilo para seguirem ele. Não. Falou para que você seja espelho dele. Espelho dele como um ser humano, como igual, como semelhante. Exatamente. Isso é uma coisa uma coisa muito importante que as pessoas, principalmente o pessoal que é cristão, tem que entender. É que, por exemplo, você pega o Evangelho, são 4 livros que foram os escolhidos por um dos concílios, inclusive, da própria Igreja Católica. Bom, pessoal, ele foi de outros conceitos religiosos, nessa parte eu não manjo, sou ouvinte do Daniel nesse momento. Não, mas assim, não estou aqui para dar aula. Não, mas é bom. Mas a gente fala, né, para justamente as pessoas procurarem saber a respeito disso, do que foi a cristandade nos seus primeiros anos. É importante saber. Porque houve um agrupamento magístico, né? Estava borbulhando. Eu daria tudo para viver naquela época, nos 100 primeiros anos, depois da morte de Jesus, né? Porque explodiu de denominações pós-cristãs, né? Sim. A igreja primitiva, ela é muito rica. E ele é muito... É curioso, tinha igreja na Grécia, tinha igreja na Turquia, tinha igreja na Ásia Menor, tinha igreja em tudo quanto é canto, sabe? Não só no Oriente Médio. Na igreja primitiva, os padres eram enterrados dentro da própria estrutura da igreja, não é? Em algumas denominações, sim. E aí, você pega na Nigéria, o templo sagrado dos nigerianos é a própria casa deles. E aí, os mais velhos são enterrados dentro da própria casa. Tudo conectado.
Isso aí é um movimento antropológico, isso é um movimento social. O movimento social antropológico faz parte do juízo moral de novo, normalmente falando. Sim. Entende? Aí é complicado. Sim, sim. Complicado. E eu, assim, por isso que eu até convido toda a audiência do seu canal que procure saber mais da origem da sua religião. Da origem, questione. E questionar. Faça quebra de rupturas. Se você não for ofendido pelo seu líder religioso, você vai ser jogado de lado. Isso acontece com o Márcio. Infelizmente. Essa é a realidade. Vai lá questionar o padre sobre o que é a demonologia, principalmente padres que trabalham com exorcismo. Nós temos um aqui na cidade natal nossa, não sei se nem está vivo, mas não vou mencionar o nome dele, que não é momento de falar sobre isso. Mas ele precisou estudar o quê? Para fazer exorcismo. O que ele precisou estudar? Né? Ele precisou estudar muita coisa diferente que ele não é transmitido para a igreja. Não. Né? Porque se fosse, justamente, é quase fosse um rito paralelo. Porque a visão do demônio é cristã. A visão do demônio é cristã. A visão do demônio é cristão. Mas aí se você fala que demônios têm nomenclaturas cabalísticas, né, e ele está coligado a alguns segmentos de sistemas mágicos, a gente fala de daimon. Mas se você concorda... Ele estuda daimon. Sim, mas se você começa a ensinar o seu rebanho a ser livre, ele se revolta contra o seu próprio líder. Sim, né? sim. E aí que está a importância de uma religião não ser proselitista. Porque o filho, o aprendiz, ele está ali por conta própria. Ele está ali pela sua própria dedicação. Sim. Ninguém ofendeu ou intimou ou intimidou para que ele ficasse na igreja, porque senão ele ia queimar no inferno. São juízo, vontade própria e vontade de seguir os próprios protocolos. Livre-arbítrio. Às vezes pode estar até consciente de que ele não vai poder questionar, mas ele está ali porque talvez seja o caminho mais fácil para ele. É engraçado, né, Gabriel? Porque é justamente isso, cara. A fé, né? Ela é muito intrínseca. Sim. Ela é extremamente intrínseca. A alma é intrínseca. Totalmente. E moral é intrínseca. Porque, por exemplo, né, hoje parece que a gente está falando para o católico, né? Parece que a nossa audiência hoje é católica. Depois a gente vai falar, então, vamos colocar um pouco, a gente, sabe o que aconteceu? A gente pegaram uma corda, colocaram na gente e a gente falou sobre o caminho de mão direita, mas a gente reestrutura isso. Sim. A gente reestrutura isso. Só pra gente... Tema livre. Exatamente, é tema livre. Mas eu queria só finalizar com um convite, até mesmo, para que as pessoas pudessem compreender melhor a questão filosófica da nossa conversa. Sim. Né? Você pode acreditar no que você quiser. Você pode acreditar no que você quiser. O que você não pode é obrigar o outro a acreditar na sua verdade. Esse proselitismo é o mal do mundo. É o mal do mundo. É a origem das guerras, é a origem de qualquer tipo de conflito. Exemplo. Entra um aprendiz. Se é um bandista, o que você aprendeu no Umbanda? Não aceito, não tem imolação. Cara, vai continuar no Umbanda. Aqui não vou mudar a estrutura do meu culto porque você quer. De jeito nenhum. Livre-arbítrio. Vai pra Umbanda, continua na Umbanda. Umbanda é muito boa. Umbanda é muito boa. Respeito demais a Umbanda. Eu saí por questão de cenário cristão. Eu entrei com impacto de valores próprios meus. Tive até, inclusive, falhas dentro do que é a Umbanda e não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Não era o meu caminho, respeito muito o que é a Umbanda, respeito mais a Umbanda de raiz, com certeza. Né? Não as Umbandas risca-ponto, faz magia, aperta botão, essas coisas de... Não precisamos falar nós! O chumaré do cemitério, pelo amor de Deus! Que isso? As pessoas de você entra num vídeo de uma pessoa e fala assim, eu tenho direito de respeitar a minha verdade, mas espera aí, é que nem você falou, eu não tenho obrigação, eu não vou interferir no seu conjunto de crenças, mas se você falou pra mim, tá? Que você é um bandista, não tem 14 linhas, tem 7 e acabou. Você tá entendendo? E outra coisa, não vem com o negócio de Umbanda, falar de Oxumaré, porque você não tem fundamentação dentro da Umbanda para poder plantar o Oxumaré dentro do fundamento de Umbanda. E outra coisa, se você falar de Oxumaré do cemitério para a Nigéria, para o povo da Nigéria, para o povo de África, o que eles vão falar para você?
Ai, cara. Então, porque isso não pode fugir da coerência e da tradição. Se você fugir da coerência e da tradição, você não traz conteúdo de substância para aquele segmento. Sabe a minha crítica maior, Gabriel, dessa Umbanda? Que como a nossa audiência, né, nesse momento, mas a sua audiência... Não quero tomar o canal do Gabriel, pelo amor de Deus. O pequenininho já vai apanhar, será? Eu acho que, como a maior parte da audiência de alguma religião de matriz africana, provavelmente é um umbandista. E fatalmente será um umbandista que hoje tem a maior quantidade numérica de adeptos, que eu não vou dizer o nome. Sim. Né? Quando você falou que Umbanda, para você, é 7 não 14, e que não tem Oxumaré, você já deve entender de quem que a gente está falando. Sim, e outra coisa, eu também não estou lá para retalhar o vídeo. Não, claro que não. Eu só estou querendo dizer que é como você falou, estuda a raiz de Martinho Lutero, Sim. os livros das escrituras sagradas, os pontos do ano zero, a existência de Jesus Cristo e assim por diante. Isso dentro do contexto, porque eu não cultuo isso. Mas a pessoa vai estudar, vai questionar. Só que a pessoa, o povo umbandista tem que entender que Umbanda é simples. Foi criada para isso. Foi criada para ser simples. Para simplificar. Para simplificar, não para dar complexidade para a situação ou interferir dentro do que é o panteão do povo de Candomblé ou a tradição de Orixá. Você não pode fazer isso. Entende? A Umbanda é totalmente brasileira. Não significa que ela agrega tudo, que ela vai alterar leis que são imutáveis dentro daquele contexto. Sim. Leis que são imutáveis dentro daquele contexto. É igual a Quimbanda. Eu falo que a Quimbanda é uma colcha de retalhos, mas que certas leis são imutáveis. Isso eu aprendi com um mais velho. Ele colocou exatamente isso numa conversa de WhatsApp para mim. Eu não vou mencionar o nome dele porque ele não tá assim tão firme nessa caminhada, então eu vou respeitar essa pessoa, mas eu aceitei aquilo com uma amplitude muito grande. A Quimbanda é uma colcha de retalhos e tem certas leis que são imutáveis. Sabe? Que nem o exemplo do assentamento, o exemplo da questão do caminho da mão esquerda, de não agregar adeptos, né? E aí, inclusive, a questão da severidade. Né? Da severidade para com o que nós fazemos de definição com o conceito do sistema mágico religioso de Quimbanda, né? Até com aquela questão de caridade. Vamos falar sobre um pouco sobre isso? Se um quimbandeiro pode praticar caridade, o que você vê como isso?